Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Que bom ter vocês por aqui. Já quero perguntar aí para vocês como estamos de áudio, perguntar como estamos de câmera aqui, se vocês estão conseguindo me ver, se tá tudo bem. Conseguem me ver? Está ótimo. Obrigado aí por responder. Eu tô só confirmando aqui se está tudo bem. Ah, que bom, que bom. Que bom ter vocês por aqui também nessa aula de hoje. E vocês sabem que os temas que eu trago para vocês são temas relacionados ao nosso trabalho, às nossas questões nos atendimentos. Obrigado por falarem aqui. E se você acha que alguém precisa saber desse tema, precisa de uma ajudinha, por favor, compartilhe esse vídeo aqui, tá? Então eu quero começar dizendo para vocês, para quem não me conhece, né? Tem sempre alunos novos aqui com a gente. Eu sou o professor Vinícius Costa, sou psicanalista, constelador familiar e também sou mentor de terapeutas, CEO do Instituto Ravi. E se você que está aqui comigo é um terapeuta formado, é um psicanalista ou está indo em direção à formação, né, a gente precisa refletir sobre algumas coisas que podem surgir nesse meio tempo aí de atendimento, de aprendizado, né? Normalmente, os terapeutas se cobram muito pelo trabalho, né? Ficam meio que pensando em algumas coisas assim. Será que eu estou atendendo de forma certa? Será que eu estou conseguindo transformar essa pessoa com essa terapia? Né? Então a gente precisa transformar o nosso trabalho em realização, né? Então a gente sempre se pergunta nisso, a respeito disso, e nessa aula eu vou trazer para vocês essa questão de insegurança, de como a gente percebe isso, tá? Então, antes de começar, eu quero dar um lembrete rápido aqui para vocês. Nós não vamos ter slides nessa aula, então aproveita, pega um papel, pega uma caneta, para você não perder as dicas que eu vou passar aqui para você, tá? E aí você tem que ficar comigo aqui até o final, para a gente trocar esse conhecimento, e eu vou passar algumas questões aí, o que a gente precisa observar quando a gente fala de insegurança nos atendimentos, de insegurança no processo de terapia, tá? O nosso chat está aberto aqui. Oi, Gisele, você disse que é nova, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. O nosso chat está aberto. Em alguns momentos da aula eu vou parar para dar uma olhadinha. E assim a gente vai respondendo também as perguntas que vão surgindo aqui, tá? Então, pega papel e caneta, tá? Eu quero começar a aula perguntando para vocês, para a gente começar esse processo, esse nosso processo de reflexão, tá? Eu sempre promovo nas minhas aulas a questão da reflexão, porque é importante a gente observar em que momento a gente está da nossa vida, né? Com essa questão de ser terapeuta, com o nosso trabalho, o que de fato o nosso trabalho reflete para as pessoas, tá? Então eu quero que você pense o seguinte: você é um terapeuta consciente? Você aí que já atende, você é um terapeuta consciente, né? Mas as pessoas me perguntam quando eu faço essa indagação: mas professor, o que é ser um terapeuta consciente? Espera aí que eu vou contar para vocês. Para quem não está atendendo ainda, está no processo de formação, você já sabe, ou melhor, você já entende a sua importância no processo em que você vai desenvolver? É muito importante a gente começar a pensar nisso, né? O que é um terapeuta consciente? Antes de tudo, a gente precisa observar que
A gente precisa entender qual é a nossa importância nesse tratamento, nesse processo que a gente vai trabalhar com o analisando, né? Ou com um paciente que nos procura para terapia. Nós precisamos entender o nosso poder de transformação, né? Quem aí está estudando, quem já estudou, você já tem uma chave muito importante na mão para poder trabalhar e desenvolver as suas terapias, o seu trabalho. Você sabe qual é a sua responsabilidade no processo? Ixi, quando a gente fala de responsabilidade, já vem aqueles pensamentos: será que eu estou fazendo certo? Será que o que eu estou promovendo na análise ou no processo terapêutico é da forma correta? Será que eu estou pronto para ser um terapeuta? Estar consciente é quando você reconhece o que tem de bom e de ruim, né? A gente precisa se autoconhecer. A gente precisa também, trazendo um pouquinho aí da constelação, para quem me acompanha sabe que eu sou constelador, trabalho também com constelação. A gente precisa ocupar o nosso devido lugar na vida, porque muitas das vezes a gente assume papéis na nossa vida que não são nossos, papéis que nos obrigam a fazer algumas escolhas que talvez não são nossas também. Ser um terapeuta consciente é a gente reconhecer a nossa história. Você se lembra o quanto você se dispôs para hoje ser um terapeuta? Quantos desafios, quantas conquistas? Você enxerga a sua trajetória até aqui? É muito importante a gente enxergar a nossa trajetória, porque isso bate direto com a nossa insegurança no atendimento, insegurança no processo. Então é importante a gente observar a nossa trajetória até aqui. E atenção comigo aqui agora. Quando eu falo atenção comigo aqui é porque eu vou passar algo importante, que talvez seja aí a viradinha de chave que a gente precisa observar. As principais inseguranças dos terapeutas giram em torno das suas próprias crenças. Eu vou repetir. As principais inseguranças dos terapeutas giram em torno das suas próprias crenças. E quando a gente fala de crença, a gente tem um mundo gigante dentro dessa palavra, né? Por quê? Porque as crenças podem estar de fato ligadas às questões que foram incluídas em nós, né? A nossa educação, aquilo que os nossos pais nos passaram de bom ou de ruim, né? Que para eles naquele momento eram algo bom, era algo bom. A gente precisa observar que muitas das coisas que a gente traz para a nossa vida hoje, relacionado à questão de insegurança, ela já está dentro de nós. Muitas vezes a gente não consegue observar aonde foi o início dela, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e vai deixando ela um pouquinho para lá, mas tem um momento da nossa vida que ela dá um start e a gente precisa olhar de frente para ela. E para isso a gente precisa fazer um movimento interno de força, de resiliência. E o primeiro passo que a gente precisa para isso é se conhecer. Se conhecer é o primeiro passo para a gente entender quais são essas crenças. E quais são elas que estão nos empurrando para as nossas inseguranças. Quem faz terapia aqui, levanta a mão. Escreve aí nos comentários, eu faço. Mas tem que falar a verdade, hein? Que eu vou ver aqui quem faz. Todo mundo que está se preparando para ser um terapeuta ou que já é um terapeuta precisa fazer terapia. Nós precisamos trabalhar as nossas questões internas, as nossas demandas, para que elas não influenciem no nosso atendimento. A Márcia está colocando aqui, Rafa também, a Ana também, Josi, eu gosto, ó, tô gostando de ver, hein? Eu tô há 18 anos aqui, me falaram no chat, que bom, que caminhada, né, de transformação.
Isso aí, vamos colocando aí que depois eu vou dar uma olhadinha, hein? Quero ver quem tá fazendo. Eu tenho muitos alunos que estão aqui nessa aula até, que estão fazendo uma mentoria comigo. Uma mentoria que nós do Instituto Ravi criamos, que é um passo a passo de atendimento para psicanalistas, para que de fato esses psicanalistas tenham sucesso nesse atendimento, né? Que envolve um plano de ações. E eles estão vendo na prática o quanto as nossas crenças atrapalham os nossos atendimentos. 90% dos alunos que eu atendo trazem essa insegurança no atendimento como um principal foco, ou melhor, o principal fator na perda de pacientes. Olha que interessante, né? A gente se forma, a gente coloca o nosso trabalho em evidência, começa de fato a fazer os atendimentos, mas alguns vão com um pezinho devagar, com medo, com insegurança, e faz parte da nossa jornada, né? A gente cria segurança naquilo que a gente repete, naquilo que a gente de fato entende, né? Em todas as partes, em todos os processos, o que a gente está fazendo. Nós entendemos e criamos essa segurança em nós quando a gente percebe que podemos sim dar conta da demanda que esse paciente está nos trazendo. Então tem um conjunto de questões nessa questão que é pequenininha, que é a insegurança, né? E o que acontece? Quando a gente tem insegurança, né, que é o que eu trabalho também com esses alunos, com esses terapeutas, essa insegurança a gente observa que ela bate de frente com o objetivo da psicoterapia. Então, muitos não sabem seguir com o objetivo na psicoterapia, não entendem também que precisam confiar no seu trabalho para desenvolverem um melhor trabalho. Às vezes, eles ficam pensando na questão da transformação que podem fazer do paciente, ficam se perguntando, será que eu fiz? Será que eu consegui ajudar? Né? E juntamente com tudo isso vem a pior questão que vocês devem entender, quem aqui já atende, que é, junta insegurança, junta algum processo que eu tô com dificuldade, junta às vezes uma falta de entendimento, e aí juntando tudo isso, eu vou lá e cobro um valor pelo meu trabalho que não é o suficiente, né? Então, de fato, nessas pequenas frases que eu acabei de falar para vocês, a gente acabou de listar algumas questões aí nas entrelinhas, que são as principais questões dos terapeutas, né? Alguns desses temas atrapalham o trabalho do terapeuta. O que eu quero dizer para vocês de importante? A insegurança é um estado emocional que pode ou não surgir na sequência de alguma situação ameaçadora, alarmante, tá? Essa emoção ela pode ser manifestada em níveis elevados, por exemplo, de ansiedade, de agitação, de inquietude, de medo, entre outras características aí. A insegurança ela pode fazer referência sim às nossas crenças. Crenças que nós desenvolvemos devido, por exemplo, a conflitos que a gente tem dentro de nós, conflitos que a gente observa nas pessoas que estão muito próximas de nós, e isso conduz para uma realidade, que pode ser, né, uma realidade, e que também pode ser direcionada para o comportamento do outro. Exemplo, eu cresci com pais falando que para eu ter dinheiro, eu tenho que sofrer, ralar, suar. Eu vou levar isso para minha vida. Se eu ouvir tantas vezes isso, e eu ouvir de pessoas que eu confio, eu vou interiorizar isso como uma verdade, né? Outro exemplo que a gente encontra também muito em consultório, principalmente na constelação familiar. Ai, Vinícius, eu ouvi da minha avó, e ouço até hoje, que todas as mulheres da nossa família são traídas, né? Isso pode ser um fato? Pode ser. Mas eu ouvi tanto isso foi incluído em mim tantas vezes quando eu
era criança que eu transformei isso numa realidade interna. Então, justamente a crença, ela é isso. Ela é algo que a gente ouve de alguém, que pode ser uma pessoa de confiança, principalmente a questão dos nossos pais. E isso eu trago como uma verdade absoluta interna que vai, consequentemente, determinar os meus comportamentos, as minhas questões emocionais. E aí eu vou colher frutos disso, positivos ou não. Quando a gente fala de crenças, a gente não fala só das questões negativas que foram incluídas em nós. A gente fala de coisas positivas também, né? Coragem, autoconfiança, todas essas questões também podem ser incluídas em nós positivamente, né? Então, da mesma forma que a gente tem crenças negativas, a gente também tem crenças positivas que foram compartilhadas conosco durante o nosso processo. E aí, através desse processo na nossa vida, a gente também pode criar novas crenças ao longo desse percurso. Crenças positivas e crenças negativas, tá? Então, eu acho que essa questão das crenças, a gente pode resumir um paralelo assim. A insegurança, ela vem dos pensamentos negativos, ela pode gerar um medo em mim e, por fim, ela pode gerar um bloqueio. Claro que eu estou resumindo aqui porque pode gerar outras questões, mas a gente tem que perceber que tenho pensamentos negativos a respeito do que eu vou conseguir fazer ou não, é a insegurança. Esse movimento de ficar me questionando a todo momento se eu estou fazendo certo ou errado, relacionado à minha crença, pode gerar um medo e aí gera um bloqueio para minha vida, tá? E quais que são as inseguranças dos terapeutas? Primeiro, medo de não ter, ou melhor, não ajudar o paciente no processo de análise. Essa é a primeira coisa que eu ouço. A segunda é que, na verdade, quando a gente não tem uma segurança, a gente também gera uma falta de autoconfiança, né? Então elas estão juntas, interligadas. Mais uma coisa, não saber se de fato eu vou viver só de terapia. Quem aí já se questionou disso, né? Principalmente quem acabou de se formar, fica, eu tô em 2 empregos, o que eu vou fazer? Eu só quero agora fazer terapia, de manhã eu faço isso, de noite eu vou ser terapeuta. Quem que já passou por aí, por essa transição? Coloca aí pra mim no chat que eu quero ver. Só coloca assim, eu. Quem nunca, né, Silvia? Quem nunca, né? Ó, a Ruth falou que tá nessa. A Márcia disse eu. Faline disse eu também. E é justamente isso, a gente passa por essa transformação, né? Mas se eu cada vez olhar para a terapia como uma segunda questão da minha vida, não colocar ela em primeiro lugar, de fato eu não vou conseguir fazer essa transição. E eu quero até trazer para vocês algum outro um tema importante mais para frente sobre a própria questão da transição. Todos nós passamos por transições, né? E aí cabe a gente, de fato, criar um movimento interno positivo que também precisa nos dar segurança, né? Garanto que quem não conseguiu fazer a transição, se tiver aqui no chat, não conseguiu fazer por questão de insegurança, né? De que, olha, eu já tenho hoje um salário, um emprego fixo e como que eu vou mudar para algo incerto, né? Quem nunca se fez essa pergunta, né? Na transição de carreira. E quem vai fazer essa transição ainda, provavelmente vai se perguntar também, né? Além disso, muitos pacientes, na verdade, muitos terapeutas ficam rodeando uma pergunta assim, né? Será que eu vou ter pacientes pagantes, né? Todo mundo que fez essa transição ou que está na transição se pergunta muito. Eu estou atendendo na clínica,
Eu tô atendendo no valor social ou eu tô atendendo de graça agora, mas será que eu vou ter pacientes pagantes? É algo que também a gente se pergunta muito, né, quando a gente está nessa transição. E sinceramente, se alguém me perguntasse agora, Vinícius, o que você faz para ter uma agenda lotada? Eu responderia: eu confio em mim, eu confio no meu trabalho, eu confio no meu poder de transformação e eu confio no meu paciente. Então, olha que interessante que a gente precisa desenvolver em nós para ter segurança e para desenvolver um trabalho, né, bom que possa trazer resultados. E eu tenho certeza, e eu tenho isso sempre na minha mente, que essa foi a virada de chave na minha vida para que eu possa, para que eu tenha conseguido transformar isso em realidade, né? Que é ter uma agenda cheia, de qualidade, porque agenda cheia sem qualidade também não funciona. E quando eu falo de qualidade, eu falo também da questão do recebimento pelo nosso trabalho, né? Falo também da qualidade terapêutica, porque às vezes a gente vai trabalhar numa questão de psicoterapia breve, a gente também precisa ter uma qualidade terapêutica com esse paciente, tá? Então, essas questões que eu disse para vocês agora, que é confiar em mim, confiar no trabalho, entender, confiar no meu paciente, de fato foi o que me fez crescer hoje. Será que uma dessas questões aí está faltando em você? Então, o que você precisa desenvolver? Confiança em si, confiança no seu trabalho, entender o poder de transformação que você tem na sua mão e confiar no processo do paciente, tá? Ah, Vinícius, mas ok, legal que você me passou isso, mas como que eu faço para eu sentir autoconfiança, para eu ser mais autoconfiante, para eu confiar em mim, no meu paciente, nos meus atendimentos? Como que eu faço tudo isso? E eu trouxe aqui para vocês. Eu vou falar agora para vocês 3 itens que me ajudaram nessa virada de chave, tá? Papai e caneta aí, hein? Enquanto isso, eu vejo o chat aqui. A Faline colocou: depois de 13 anos, abri mão do concurso público para me dedicar ao meu consultório. Parabéns, Faline, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade, né, de abandonar aquilo que é, de fato, que está na nossa zona de conforto, né, para viver algo diferente. Só que, se a gente não der o primeiro passo, a gente vai ficar no mesmo lugar. Se você quiser ficar no mesmo lugar, ok. Se você quiser fazer essa mudança, você precisa dar um primeiro passo. E para a gente dar esse primeiro passo, a gente precisa avaliar aquilo que impulsiona positivamente a gente dar o primeiro passo e quais vão ser as consequências desse primeiro passo, né? A gente precisa colocar numa balança para de fato entender: olha, eu faço isso, eu tenho isso. Se não der certo, o que eu posso fazer de diferente, mas eu preciso dar andamento nisso, né? Ainda mais quem tem pessoas que têm que estão sempre contando com dinheiro fixo, né? Quando dá esse primeiro passo, precisa se organizar previamente, porque pode acontecer de um mês ser bom, outro mês não ser bom, mas é uma segurança. Quando a gente tem segurança do nosso trabalho, reconhece as nossas características, a gente consegue dar esse passo mais levemente, né? Sempre colocando na mente: vão vir desafios? Vão, mas eu tô aqui para superar esses desafios, né? A Faline colocou ainda aqui: foi muito difícil, mas confiei em mim e fui. É isso aí, a gente precisa disso. A gente precisa dessa autoconfiança, né? Então, eu gosto sempre de dizer, porque às vezes a gente está aqui dando aula, ou vocês me veem num outro lugar, no Instagram e tal, e falam: gente, e aí a gente não é que é um pressuposto saber, né? Eu digo muito essa questão
Eu gosto sempre de trazer para as minhas aulas essas questões corriqueiras do dia, principalmente do dia a dia, principalmente na questão do atendimento, porque eu sempre falo para os alunos assim, não se engane, eu já estive aí no seu lugar. Eu já fui inseguro, eu já tentei rever como que eu faço os processos, né? Lá no começo da minha carreira como psicanalista, eu passei por tudo isso também, né? E normalmente o que eu trago é aquilo que eu fiz, que eu quebrei a cabeça e que deu certo para mim, tá? Então eu quero compartilhar com vocês esses 3 passos, tá? Que foram os passos que viraram uma chavinha em mim e que fizeram eu entender que, de fato, eu poderia ser feliz trabalhando como terapeuta, tá? O primeiro passo que eu digo é ser inabalável. Vou explicar para vocês isso. Normalmente, quando o terapeuta começa, ele inicia ali atendendo de graça ou ele cobra um valor mais baixo, né? Porque normalmente ele se sente inseguro e acha que ainda não está apto para cobrar mais. Agora eu pergunto, será que as pessoas vão perceber que você está começando ou só você que sabe disso, né? Só você quem sabe? Porque cobrar menos ou não cobrar, se você, por exemplo, investiu, né? E investe até hoje para se tornar um profissional. Então a gente precisa repensar. Eu posso sim sair da formação, pegar o meu diploma lá e já começar a fazer um valor equiparado ao mercado. Nada disso me impede de eu, de fato, cobrar aquilo que eu preciso, cobrar aquilo que eu entendo que é o retorno do meu trabalho, tá? E essa dificuldade, gente, muitos terapeutas têm. Muitos cobram muito menos daquilo que merecem. Se você está se formando, se você já está formado, você investiu na sua carreira para que o seu processo seja muito mais devolutivo para o paciente, sua ajuda seja muito mais de olhar para esse paciente na transformação dele. Por que não cobrar o valor que você de fato precisa de retorno? Então é algo que eu levo sempre os terapeutas a pensarem, porque a gente tem muitos terapeutas que estão ali já com 1 ano de formação e estão cobrando 30, 50 reais no seu trabalho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma pesquisa de quanto que é a sessão de um psicanalista. E vocês vão ver que muitos estão ali no 200, no 150. E por que você ainda está cobrando 50 reais, tá? Então é algo que a gente vai deixar para uma próxima aula, mas eu quero levantar para vocês essa questão também. E o que acontece também que eu acho importante? Sendo bem sincero, quanto a essa questão de cobrança, eu acredito que seja uma crença limitante das pessoas, né? Além disso, sentir confiança no seu trabalho, por exemplo, no valor que você entrega, é que fará você cobrar sem culpa, né? Agora, como confiar que a gente de fato pode cobrar os nossos valores, o valor que a gente precisa nos atendimentos, né? Como confiar que pode cobrar esse valor real no atendimento? Se preparando, se importando com o paciente, realmente tendo a intenção de fazer um ótimo trabalho. Além disso, não é o preço do atendimento que vai fazer você atrair pacientes ou não, e sim quanto você pode ajudar eles dentro do consultório. Se o valor que ele paga compensa nessa transformação, nessa mudança, certamente o preço não será um fator determinante para ele, né? Então, o que a gente aprende? Que esse valor de cobrança, que pode ser uma questão de insegurança nossa, uma crença, né? Ele vai, de fato, nos atrapalhar se a gente não olhar para isso e não entender nossa trajetória até aqui. Não entender que a gente estudou, que a gente investiu, que a gente gastou tempo nisso, investiu nesse tempo, tá? Então é interessante para a gente pensar nessa questão também. Eu tô aqui abrindo o chat de novo.
A Mayara colocou, mudei do serviço social para psicanálise e hoje estou atendendo online. Parabéns, Mayara. A Josi colocou, mudei da advocacia para psicanálise, que legal também, hein? A Ruth colocou, e como saber quanto cobrar? Ruth, pergunta excelente. Quanto a gente sabe que vai cobrar, a gente precisa observar a nossa trajetória, né? Quanto eu investi para estar aqui hoje? Quantos cursos eu fiz para chegar até aqui? Quantos anos de experiência eu tenho? Ou quanto tempo? Qual o nicho que eu trabalho que dá resultados? E eu já sei que os resultados podem ser mais rápidos. Todas essas perguntas você precisa se fazer para aí, de fato, colocar um valor que seja um retorno positivo para você. Tá? Não tem certo nem errado, né? Eu tenho 10 anos de terapia holística, né, e constelação, e há um pouco mais de 5 eu sou psicanalista. Então, eu já fiz vários cursos, pós-graduação, baseado nisso, quanto que é a minha sessão, né? Então, é isso que você precisa observar aí na sua trajetória, tá? A Patrícia colocou aqui, mudei da pedagogia para psicanálise, enfrentei a insegurança e fui, isso aí. A Sandra colocou, sou do mundo financeiro, estou ainda na transição, não iniciei na psicologia. Sandra, vai devagarzinho, vai dar tudo certo, vai seguindo aqui o que eu tô falando para vocês, tá? A Aline colocou, boa noite, é um grande desafio conseguir pacientes pelas redes sociais. Na verdade, Aline, é um desafio? Mas toma de nós um estudo sobre o que está acontecendo nas redes sociais. Não é impossível de conseguir pacientes através das redes sociais, tá? É um desafio? Mas a gente precisa entender a persona com que a gente fala, desenvolver uma escrita, a gente precisa pegar nas dores dos nossos pacientes ou do nicho que eu estou trabalhando. Tem um estudo, um novo entendimento para a gente desenvolver isso, tá? E como que a gente se prepara? Como que a gente observa que a gente está cobrando pouco ou não? A gente precisa desenvolver, se importar, né, como eu disse aqui, com o paciente, realmente tendo a intenção de a gente desenvolver esse ótimo trabalho. Se a gente proporciona mudanças para esse paciente e compensa para ele, ele vai continuar na terapia, no desenvolvimento com a gente, tá? E a gente precisa se concentrar mais na capacidade de ajuda, na transformação que o nosso trabalho pode causar e nos resultados que são eficazes também, né? Além do paciente sair muito feliz do nosso consultório, ele com certeza vai indicar o nosso trabalho para outras pessoas, tá? O nosso passo 2 é escolher e trilhar o nosso caminho de sucesso. Se eu, todos os dias, de manhã, coloco frases positivas para mim, dizendo que meu dia vai ser bom, dizendo que eu vou conseguir desenvolver meu trabalho, dizendo que eu tenho força para desenvolver os desafios que vão chegar, eu costumo desenvolver força íntima para lidar com tudo isso, né? Então eu preciso entender quais são as minhas dificuldades e começar a trabalhar nelas. Preciso repetir para mim que eu posso, né? Para mim, o caminho que eu escolhi para conquistar o sucesso foi de fato realizar atendimentos bons, fazer o meu trabalho com excelência, né? E também sentir essa transformação que as pessoas trazem para dentro do consultório. Nas sessões mesmo, a gente já pode investigar essas transformações, né? E uma outra coisa também que fez eu ter sucesso no meu trabalho como terapeuta, como mentor, foram os cursos, né, que eu fiz e palestras também que eu comecei a complementar com o meu trabalho, né?
Palestras principalmente para entender a questão financeira, palestras, cursos, fora até mesmo da psicanálise, né? A Aline falou das redes sociais, fui entender também o marketing de redes sociais. A gente precisa olhar com todos os prismas, né? Ter outras visões para que a gente possa encaixar no nosso trabalho outras coisas que vão ser relevantes para a gente, né? Além das palestras, também divulgar, né, as minhas aulas online, também divulgar o meu trabalho, ser um divulgador maior, né? Até, por exemplo, encontros de 5 e 10 pessoas que eu tinha lá no início da minha carreira, acabavam dando ótimos resultados, né? E esses pacientes, mesmo que 5, 10 ali, eles agendavam atendimento, né? Então, o que junto com a psicanálise você pode fazer para conseguir mais pacientes, né? E mesmo que pareça distante da sua realidade que eu estou falando aqui, se você estiver disposto a fazer, a achar caminhos dentro daí da sua terapia, que não seja só esse processo, você pode superar e acabar ficando apaixonado por algo que você tinha desconhecido, né? Eu descobri que o meu potencial, ele estava adormecido, relacionado a essa questão de aula, de live, né? Tive insegurança no começo? Tive uma questão de me questionar da autoimagem? Tive. Mas o que importa sempre nas nossas aulas é esse conteúdo, né? O quanto vocês vão absorver daquilo que eu estou falando, né? Então é algo que aconteceu comigo. Depois que eu dei o primeiro curso, eu descobri uma das coisas que eu mais amo fazer hoje, né? E a gente precisa observar tudo isso, porque junto da psicanálise pode vir coisas também muito bacanas para nossa vida, tá? Tô olhando aqui o chat de novo. A Ana colocou: é válido ofertar, exemplo, 2 atendimentos sociais para conhecer o trabalho e depois o valor real que nós determinamos? Ana, eu costumo, como um profissional que já testei, tá? Então eu tenho propriedade para passar isso aqui para você. O meu primeiro atendimento, ele é gratuito. Normalmente quando a pessoa me procura pela rede social, manda mensagem dizendo que alguém indicou, eu marco um bate-papo com essa pessoa para entender o caso dela, para ver de que forma eu posso ajudar, para ver se ela entende o que é a psicanálise. Eu marco um primeiro. Depois disso, nesse próprio atendimento, eu já determino com ela os dias, os horários, e eu falo das opções de pagamento, tá? É dessa forma que eu trabalho. A Ana colocou: estou entrando na supervisão clínica, pretendo daqui um tempinho fazer a transição da arquitetura para psicanálise. Estou amando. Parabéns, Ana. Com certeza você vai conseguir. Você está vendo aqui no chat que tem um monte de gente que conseguiu fazer. Então vai em direção a isso que vai dar certo, tá? A Jennifer colocou: boa noite, estou gostando da live e de grande conhecimento para nós terapeutas. Que bom, Jennifer, fico muito feliz de estar podendo contribuir com você. A Auricélia colocou: boa noite, eu iniciei bem e dei uma parada por questões internas mesmo. Preciso me remotivar novamente. De novo, vamos dar um passo aí para frente, né, Auricélia? Começar de novo. A Sandra falou gratidão. Aline, obrigado. A Aline colocou que eu fui muito sábio nas palavras. A Silvia colocou: Vini, ouvir você falar sobre isso aquece o coração, traz muito alento e coragem. Obrigado, Silvia. Obrigado pelos retornos aí de vocês. O terceiro passo: sozinho não dá. Nessa jornada como terapeuta, você vai superar-se todos os dias, vai ter desafios constantes, sim, e vai precisar que alguém te oriente. Portanto, é bom, né, eu sempre falo, a gente se cercar de pessoas, estar num ambiente, legal, equilibrado, para renovar as nossas forças, né? Essas pessoas que a gente precisa estar cercados podem ser amigos psicanalistas para nos ajudar
nos casos, dá um empurrãozinho nos primeiros passos, né? De fato, a gente precisa estar do lado de quem já passou por isso, já vivenciou. E eu sempre falo, cuidado com os conselhos que não te direcionam para um caminho positivo, né? Talvez a experiência daquele colega de trabalho foi legal, mas questione, né? Se pergunte se é o melhor a se fazer, se está dentro dos princípios que você aprendeu como psicanálise, né? Porque algumas pessoas aí, sem saber mesmo, né? Elas podem nos indicar questões que não são legais, né? Por medo até de proteger a gente, né? Que quer que a gente se proteja de algo, né? Mas a gente precisa, de fato, ser incentivado para a gente seguir em frente. E eu sempre falo disso, por quê? Porque eu já tive aí. Eu já estive aí nesse lugar de vocês, né? Um lugar de questionamento, um lugar de insegurança, de se perguntar a todo momento, né? Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui, de fato, foi questões que eu também superei, né? Então, nesse caso de a gente observar os nossos colegas de trabalho, é legal, a gente pode colher experiências ali, mas de fato dar o passo que a gente precisa dar. Esse passo só vai ser proporcionado com as nossas pernas. Então a gente precisa decidir o que a gente vai fazer para de fato seguir um caminho positivo dentro da nossa terapia, tá? E foi por conta disso que eu me tornei um mentor de terapeutas. Todos esses questionamentos iniciais de atendimento, de insegurança, de medo, como eu disse para vocês, eu já tive. E é por isso que eu tenho essa propriedade para falar para vocês hoje, tá? O que eu quero trazer para vocês também que eu acho muito legal, né? Todo mundo sabe que eu faço constelação, eu trabalho com constelação. Então, eu trago para vocês, para a gente ir partindo ali para a finalização da aula, a questão de a gente confiar nesse movimento da vida, né? Onde a gente está, a gente precisa perceber que é o lugar certo. Se não é um lugar que a gente quer estar, que a gente de fato quer estar aqui agora, a gente precisa repensar o que nos trouxe até aqui, né? E um dos primeiros desafios que a gente coloca dentro disso é confiar nessa incerteza, né? Um amadurecimento, muitas das vezes, ele não é um terreno firme. Ele é um terreno irregular, ele tem algumas dúvidas, ele tem algumas dores. Em um nível profundo, traz a nossa sobrevivência, né? Se eu quero me tornar aquilo, eu preciso entender como que eu posso chegar lá, né? Fora isso, a gente também tem lados positivos dentro dessa incerteza. As descobertas, a forma que a gente ganha, o grau de liberdade que a gente vai ter quando de fato a gente entender o funcionamento do nosso processo, né? Ao botar o pé na maturidade, com tudo que faz parte dela, é possível a gente de fato entender essa incerteza e caminhar para frente. É necessário a gente estar atento nesse movimento de adaptação, tá? E para além disso, eu gosto de dizer, cada novo passo é uma nova adaptação que vai permitir um aprendizado e uma conquista para a nossa vida. A constelação, ela fala que uma parte dessa incerteza, ela é sim insegurança, que de fato existe em muitos de nós, né? E a constelação fala dessa insegurança como um grau de ausência dos nossos pais no nosso coração. Se nós nos opomos a eles, ou se este movimento é desejado juntamente com uma exclusão, que é assim, não falo com meu pai, não falo com a minha mãe, né? Ou, não procuro saber, não procuro lembrar o que de positivo eu recebi deles. Esse movimento, ele é um movimento individual e ele se torna pesado e difícil, tá? Na visão sistêmica, a insegurança é isso. E a gente precisa só entender que, de acordo com os nossos pais, a gente precisa olhar e perceber o que a gente recebeu, né? Com gratidão, com concordância, incluir de fato eles no nosso coração,
verificar que a nossa jornada até aqui também tiveram muitas bases que foram deles, para que a gente possa entender a nossa insegurança aí. E eu gosto de dizer, os nossos pais são um grande segredo para a gente caminhar na vida, tá? Queria muito trazer para vocês essa visão da constelação, para que vocês realmente vejam que é muito importante, tá? O Alexandre colocou aqui, quais são as formas de pagamento que você utiliza? Você cobra por sessão, por mês? Utiliza plano de pagamento via cartão de crédito? Na verdade, Alexandre, o que eu faço? Nesse primeiro momento de conversa com o paciente que eu tenho, que normalmente é um primeiro contato, né, para entender o caso e tudo mais, ali eu coloco as possibilidades de pagamento. Eu tenho uma possibilidade que quem não conhece, eu acho que é interessante, que é o PicPay. Eu trabalho muito com o PicPay, o Instituto Ravi também trabalha com o PicPay, e a gente pode fazer até parcelamento lá no cartão de crédito, tá? E aí, pro parcelamento, eu costumo já fechar pacotes de 5 ou 10 sessões, tá bom? Espero ter te ajudado aí. Olhando aqui o nosso chat, obrigado pelas pessoas que estão agradecendo. Gisele, o tempo de sessão que eu trabalho é 50 minutos, tá? 50 minutos. O Eixe, boa noite, realmente são muito boas as explicações, gratidão por compartilhar seus ótimos conhecimentos. Que bom ter você aqui para poder absorver, tá? Queridos, partindo aí para o final da nossa aula, eu sempre quero fazer um convite especial para vocês, né? Para quem não sabe, eu já falei lá no início, eu sou o CEO do Instituto Ravi, parceiro do Instituto Gaio, eu e a Rafa estamos no Instituto Ravi, e a gente criou recentemente um canal no YouTube também, levando essas questões que a gente trouxe aqui para essa aula. E o nosso principal objetivo é trazer a luz para essas questões, né, do dia a dia, que podem atrapalhar aí no processo tanto de terapia, quanto no processo de psicanálise, para quem vai se formar ou já se formou. Então eu quero deixar aqui para vocês, para a gente ir partindo para o final, o nosso YouTube, tá? O YouTube, ele é Instituto Ravi, R-A-V-I. Para quem não tá lá ainda, pode ir lá se inscrever. A gente também tá postando alguns vídeos lá, tá? E eu quero deixar um Instagram também para quem não segue, porque a gente faz alguns vidinhos no Instagram também. A gente posta também muitas coisas relacionadas aos terapeutas, porque a gente tem uma corrente do bem dos terapeutas, que é trazer à tona todos esses questionamentos, né? E eu gosto de responder para vocês o que vocês podem fazer, qual é o melhor direcionamento, tá? E eu não posso deixar de falar que a gente vai iniciar uma nova turma de mentoria, que é uma mentoria que eu chamo de passo a passo de atendimento em psicanálise. Então, quem tiver interesse, me chama lá no Instagram do Instituto Ravi, que eu ou a Rafa, a gente vai passar mais informações para vocês. E a nossa segunda turma, ela vai iniciar no dia 17/2, tá? Somos a corrente do bem dos terapeutas, eu gosto de falar. E o nosso objetivo é sempre ajudar todos os terapeutas a terem sucesso e enxergar, para eles enxergarem de fato o que está ali atrapalhando nos atendimentos deles, tá? Pessoal, para finalizar, eu vou ler aqui o chat de novo. Quem quiser colocar as últimas perguntinhas, fiquem à vontade. Deixa eu ver. A Ruth colocou muitos sites, tipo Zenklub, tem sessões de 30 a 50 minutos. Legal, Ruth, obrigado por compartilhar. Eu conheço o Zenklub. Eu, por experiência própria, gosto de fazer atendimentos de 50 minutos, tá? Gratidão, Faline. Alexandre, Vinícius, você acha interessante um psicanalista se especializar em temas pontuais? Exemplo, travas na vida amorosa, travas na vida profissional ou suicidas? O que acontece, Alexandre?
A sua especialização vai te ajudar a ter mais sucesso naquele nicho. Porque o processo de desenvolvimento da sessão, ele vai ter uma resolução mais rápida, vamos colocar assim, entre aspas, né? Que isso não depende só de você. Então eu acho muito interessante você, sim, fazer uma especialização, né? Quem me acompanha sabe que a gente tem um manejo LGBTQIA+, a gente tem um manejo de casais, a gente tem um manejo de crianças e adolescentes, né? Então, são cursos à parte que vão te ajudar a lidar melhor com esse público, tá? Ele colocou, claro que sabemos que o ser é integral e que há problema específico dele na maioria das vezes e afeta muitas coisas. Porém, no sentido de potencializar o início dessa terapia poderia se interessar. Legal, eu acho que é importante a gente encontrar o nosso nicho e focar nele também, né? Eu, com a constelação familiar, eu tenho uma facilidade muito grande de resolver casos, de ajudar no desenvolvimento de resolução em casos relacionados à família, casal, né? Então eu acho que é legal a gente se encontrar, tá? A Patrícia disse que tá fazendo a mentoria comigo, que tá muito bom, está ajudando muito. Obrigado, Pati. A Emília colocou, sinto dificuldade em divulgar meu trabalho, gerar engajamento. Precisa levantar um estudo relacionado a essa questão de redes sociais, Emília. Né? Na nossa mentoria a gente fala desse marketing também, tá? Caso você tenha interesse. O pessoal aqui tá agradecendo no final. A Silvia falou que hoje tem aula do manejo clínico LGBT. Sim, a gente começa uma turma hoje, tá? No Instituto Ravi. E é online. De nada, Alexandre. A Silvia colocou também, tá, gente? O Instagram é Instituto Ravi. Obrigada, Auricélia, por compartilhar aqui que você gostou. Então é isso, queridos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quem não me segue, vai lá e segue para acompanhar as nossas dicas, tá? E eu vejo vocês na próxima aula. Grande abraço para vocês aí e uma ótima semana. Tchau, tchau.